Quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta com mais informações, trazendo aqui de tudo um pouco, mas destacando o fato de que realmente o Washington colocou pressão contra o Brasil, e muito forte, e a anistia abre espaço para Bolsonaro. É sobre isso que nós vamos falar, sem exagerar, mas trazendo notícias de fato, ok? Brasília, podemos dizer que está em chamas, muito embora não apareça fumaça alguma, mas está fervilhando nos porões. Não é chamas de fogo, mas de tensão política e principalmente econômica. O cerco implacável dos Estados Unidos contra o Brasil pode trazer uma verdadeira guerra nos bastidores, travada nas sombras do Capitólio americano e nas salas de operações das maiores instituições financeiras do país. Fontes de alto escalão confirmaram hoje que o governo brasileiro está preparando um movimento diplomático mais ousado, um lobby agressivo lá em Washington, ao mesmo tempo em que o Banco do Brasil estuda redirecionar suas transações em dólar para escapar da mira da Lei Magnitsky. Para quem não sabe o que é lobby, eu vou somente informar que lobby é um conjunto de ações realizadas por pessoas ou por grupos para influenciar ou convencer legisladores ou autoridades para aprovar, alterar ou barrar leis e políticas públicas. Um exemplo de um lobista forte, quem é? João Dória Júnior, com seu grupo LIDE. Mas, tratando de assunto sério e não de bobagem, né? Nos Estados Unidos, lobby não é crime. É apenas uma arma política que é muito bem usada pelos parlamentares. E Brasília decidiu empunhá-la. Alguns advogados renomados, estrategistas de peso e de firmas de lobby, existem firmas apropriadas para isto, são milionárias e estão sendo sondadas para abrir as portas no Congresso americano e no Departamento do Tesouro americano para os brasileiros. Quando eu falo brasileiros, os brasileiros que fazem parte da cúpula de governo. A meta é clara: desmontar o cerco econômico que ameaça o agronegócio brasileiro, a indústria e o bolso de milhões de brasileiros. Só que vai ser muito difícil, porque o agronegócio americano e as indústrias americanas estão também fazendo campanha para que Donald Trump mantenha firme essas tarifas, que é de interesse deles, por conta do protecionismo, evidentemente, né? Agora, dossiês com números explosivos foram preparados para convencer senadores e deputados que as sanções contra o Brasil encarecem a carne, a soja e o aço que alimenta a economia americana. É opinião brasileira, né? O problema é que na primeira tentativa de empresários que integram a missão da CNI, durante uma reunião que foi feita lá de alto nível com Brian Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado americano, deu errado, porque Landau deixou claro que a crise diplomática não será resolvida nos corredores de Washington, e sim em Brasília, né? Principalmente não será resolvida por pressões, o que é muito mais difícil, tá? Agora, a declaração soou como um ultimato diplomático, colocando o governo brasileiro diante da necessidade de resolver suas próprias tensões internas antes que o cerco econômico se torne insustentável. Agora, enquanto a diplomacia se articula,
o Banco do Brasil está preparando ou tentando ajeitar uma manobra sem precedentes, que é transferir suas operações estratégicas lá nos Estados Unidos, que são em dólares, para outras praças financeiras, como Londres ou Hong Kong, numa tentativa de escapar de um bloqueio direto de ativos do Banco do Brasil. Só para se ter uma ideia, o Banco do Brasil tem pelo menos 50 mil clientes nos Estados Unidos. E antes de uma mudança desse tipo que está sendo planejada, primeiro é necessário combinar com o Tesouro Americano, o que também não será nada fácil. E tem um detalhe: se os Estados Unidos aplicam a Lei Magnitsky, o Banco do Brasil vai para Hong Kong ou vai para Londres, e lá em Londres ou em Hong Kong as empresas fizerem negócios com o Banco do Brasil, também serão sancionadas pela Lei Magnitsky, se essa lei chegar a atingir o Banco do Brasil. Tá? Agora, segundo a agência Bloomberg, na manhã de hoje, notícia fresca, a simples notícia provocou um abalo sísmico nos mercados financeiros. Analistas alertam para um possível efeito dominó que pode derrubar a confiança de investidores e disparar a cotação do dólar, trazendo de volta o risco do fantasma da inflação para o dia a dia do brasileiro. Se o Banco do Brasil está se mexendo agora, é sinal que já enxergou o risco real. Essa manobra é uma fuga preventiva para manter o sistema respirando. E quem disse isso foi um economista aí da Wall Street, não? Esqueci o nome dele, mas não importa também. O que está em jogo não é apenas economia, mas a soberania. Cada dia de sanção poderá custar milhões à economia brasileira, e o governo sabe que precisa agir rapidamente, preventivamente, para evitar um divórcio financeiro entre Brasil e Estados Unidos, coisa que está muito próxima, podem acreditar. Tudo isso com consequências imprevisíveis para o comércio e para a geopolítica. Por isto, o Brasília especificamente, está em ebulição, e os próximos meses prometem transformar esse confronto em uma batalha diplomática muito maior, além da batalha financeira, que também se tornará a maior da história recente do país. Agora, por conta disso tudo, o Brasil está na corda bamba, porque os bancos estão sob pressão, né? E, digamos assim, não tem como esconder essa realidade. Já vem sendo noticiado desde ontem que 5 bancos foram inquiridos a prestarem informações ao Departamento de Estado americano se estão colaborando ou não com aquele ministro sancionado. O Brasil parece que vive aí um cerco internacional sem precedentes, porque de um lado, os grandes bancos nacionais, tipo o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e o BTG Pactual, receberam um ultimato direto de Washington, dizendo o seguinte: ou vocês explicam como estão cumprindo as sanções da Lei Global Magnitsky contra aquele ministro, ou arriscam a perder o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Quem é que quer perder acesso ao sistema financeiro americano? Os Estados Unidos, que é o maior comprador mundial de produtos e o maior exportador ao Brasil. De outro lado, aquele ministro, não o sancionado, mas o Padilha, né? O Alexandre Padilha, que é, digamos assim, um homem de confiança do Inácio, porque faz as suas maracutaias, né? E também é responsável pela articulação política do governo. O Padilha foi totalmente ignorado pelos Estados Unidos quando solicitou
visto para participar de uma reunião na ONU. A mensagem americana é clara. A maior potência do mundo decidiu colocar o Brasil no canto do ringue. O alerta do Departamento do Tesouro veio com uma bomba no setor financeiro. O OFAC, que é o órgão que cuida diretamente em aplicar a Lei Magnitsky, quer saber se os bancos brasileiros já congelaram os ativos e cortaram laços com aquele ministro, como manda a lei americana. Se não fizeram, podem enfrentar sanções secundárias devastadoras, que os expulsariam de transações internacionais e derrubariam suas operações na Wall Street. Mas os bancos, acostumados a exibir lucros recordes, agora agem com silêncio covarde, temendo contrariar o Supremo Tribunal, que avisou que obedecer às sanções dentro do Brasil é crime. E, na verdade, se desobedecerem aos Estados Unidos, serão sancionados. O resultado disso é que investidores já entraram em pânico por conta dessa situação e as ações das instituições financeiras despencaram na Bolsa de Valores. Mas enquanto isso, em plena crise econômica e diplomática, o governo brasileiro sofre uma humilhação pública. Porque, cá entre nós, o ministro de Estado não conseguir sequer uma resposta do governo americano para saber se vai ter um visto de entrada nos Estados Unidos para comparecer à ONU e não recebeu informação alguma até agora, é vergonhoso. É como se o ministro estivesse sendo tratado como alguém de terceira categoria. Para críticos, esse silêncio do governo americano é um recado direto. Washington está farto da política externa brasileira. Estão cansados. Política brasileira que flerta com Rússia, China, Irã e fecha os olhos para violações de direitos e censura no país. Os Estados Unidos estão assistindo julgamentos aqui do Núcleo 1 com o Jair Bolsonaro. Eles estão atentos. Só que na prática o Brasil perdeu o respeito internacional. O país que já foi visto como uma potência emergente agora está reduzido a mendigar visto de entrada no país. Para seus ministros, inclusive, que querem implorar para que seus bancos não sejam punidos lá fora. Os dois episódios, pressão sobre os bancos e o veto velado ao ministro Padilha, compõem um quadro dramático. O Brasil está isolado, pura e simplesmente. Não é apenas uma crise diplomática, é um cerco econômico. O Brasil está sendo fechado, inclusive com navios americanos que passaram muito próximo ao limite das águas brasileiras. Saiu na matéria do jornal hoje, né? Ou seja, é um cerco que não deixa de ser também um cerco político, porque ameaça paralisar o país. Enquanto o governo insiste em discursos ideológicos e se aproxima de regimes autoritários, a conta começa a chegar. E parece que tem um pessoal sumidinho, né? O próprio Inácio está meio que sumido, só saem notícias pelo jornal, mas, né? A dona Janja desapareceu do mercado. Vai saber o que está acontecendo, né? Agora, o que pode provocar tudo isso? Menos investimentos no Brasil, mais tarifas e agora o risco de ver o próprio sistema financeiro estrangulado pelas potências. Verdade é que o que se desenha é um futuro sombrio, onde Brasília paga o preço de ter virado as costas para quem realmente sustenta sua economia e seu comércio. E o mundo está assistindo e cobrando.
Agora vejam só, o Brasil, como eu disse, está cercado. E essa crise toda está ameaçando sim o futuro da nação. Porque o Brasil acordou nessa semana para uma sequência de notícias que juntas compõem o retrato mais sombrio de sua posição no cenário internacional nos últimos anos. Não é surpresa para ninguém, todos nós estamos assistindo. O primeiro golpe veio de Brasília. O governo federal anunciou o cancelamento do exercício militar conjunto com o CORE, que ocorreria em outubro lá em Pernambuco. Todo ano, forças militares americanas se reúnem com o exército brasileiro para fazerem exercícios. E esse ano não haverá exercício algum porque foi cancelado. O evento reuniria tropas brasileiras e americanas para treinamentos estratégicos e troca de tecnologia de ponta. Só que, para a imprensa associada, a informação é de que o Brasil cancelou, mas não foi. Não foi. Foi os Estados Unidos que cancelou esses exercícios, justamente por conta da Venezuela. A justificativa oficial foi a falta de recurso orçamentário aqui no Brasil. Só que os bastidores do Exército revelam que a decisão também teve motivação política, no momento em que as relações entre Brasília e Washington estão cada vez mais tensas. O Brasil perde, assim, digamos, uma oportunidade única de preparar suas forças armadas ao lado do maior exército do mundo. E envia, ao mesmo tempo, um sinal de afastamento diplomático para o principal parceiro militar do continente. Tanto é que a imprensa já sintetiza o momento com uma expressão que já virou manchete: o cenário sufocante. O julgamento de Jair Messias Bolsonaro, que avança lá no Supremo Tribunal, pode ser o estopim para que Washington amplie as sanções contra o Brasil, porque isso já está previamente anunciado. Os diplomatas mais veteranos admitem que nunca viram algo parecido, com pressões financeiras sobre os bancos nacionais, investigações agressivas contra o agronegócio e diálogo emperrado com o Departamento de Estado. Cada passo em falso por parte do Brasil pode gerar uma reação em cadeia que vai sufocar ainda mais a economia e o sistema financeiro brasileiro. E se ainda havia esperança de resolver a crise comercial no campo técnico, ela foi sepultada nessa semana em Washington, onde os representantes da CNI, né, como eu disse agora há pouco, foram se reunir com Christopher Landau e tiveram a simples resposta que esses assuntos sobre tarifas têm que ser resolvidos em Brasília, não lá em Washington. E de uma forma indireta quis dizer o seguinte: quem tem que resolver isso é o Inácio telefonando para Trump. Porque nada acontece com relações a tarifas nos Estados Unidos sem que Donald Trump decida. O Brasil é o único país onde não adianta buscar solução técnica ou econômica, porque a solução é política. Ou seja, não existe plano técnico que resolva essa tarifa de 50% que já está estrangulando exportações de carne, café, aço e tecnologia. A mensagem foi clara: a bola está com Brasília. E só um gesto político do Inácio é que pode destravar o impasse. Para piorar, setores produtivos já trabalham com o pior cenário possível. Até 15 meses sem comércio com os Estados Unidos. Esse é um plano que está sendo elaborado. Essa possibilidade foi levantada em reunião da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e deixou claro que, sem acordo, a ruptura comercial será devastadora. Indústria em colapso, frigoríficos, produtores de café, calçadistas e fabricantes de aço
já falam em cortes de produção, demissões em massa, né? E prejuízos bilionários. É um efeito dominó, um boicote prolongado que pode derrubar o saldo comercial brasileiro e levar o país a um isolamento sem precedentes. Não é uma situação nada fácil. O Brasil nunca passou por isto, muito pelo contrário. Parece que quando a gente diz que o Inácio quer levar o Brasil à bancarrota, todo mundo duvida. Mas o que o Inácio tem feito para tirar o Brasil dessa situação? Não está fazendo nada, porque além de ele realmente desejar colocar o Brasil na coleira ditatorial, ele está muito mais preocupado com o que está acontecendo em Brasília. Porque Brasília não dorme, não tem dormido. E vejam só que em meio a um turbilhão de reuniões e telefonemas, além das articulações de bastidores, a anistia aos presos, condenados e investigados do dia 8 de janeiro, transformou-se no centro do jogo político. O que antes parecia apenas uma bandeira da oposição, agora é um movimento articulado, com rostos e lideranças dispostos a pagar o preço político pela sua aprovação. Até porque 2026 está aí, né? Um ano eleitoral, as pessoas não se esquecem tão depressa assim o que os políticos fazem. E no olho do furacão está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deixou de lado o perfil de voz moderada e assumiu publicamente a defesa da anistia. Não se limitou a declarações. Ele esteve em Brasília no dia de ontem, quarta-feira, sentou-se com o deputado Hugo Mota, que é do mesmo partido que o governador. Tarcísio de Freitas já havia conversado com o presidente do partido, ameaçando até deixar o partido caso o Hugo Mota não paute o projeto da anistia. E isso foi uma pressão muito grande, porque evidentemente perder um líder como Tarcísio de Freitas dentro de um partido político é uma derrota muito grande. Então isso fez com que Hugo Mota desse sinais de que vai colocar o projeto da anistia em votação. Até porque as informações dizem que já existem mais de 300 nomes para apoiar e aprovar o projeto na Câmara. Claro, Mota então aceitou costurar um texto que promete reabrir os debates sobre abusos cometidos pelo Supremo e pelo Ministério Público, além de reabilitar Jair Messias Bolsonaro e devolver a milhares de famílias a esperança de liberdade. A semana ganhou ainda mais força com um jantar que reuniu então o Tarcísio de Freitas na noite de ontem e o pastor Silas Malafaia aqui em São Paulo. Segundo relatos de bastidores, não foi um encontro casual, mas uma espécie de sala de guerra conservadora. Na mesa, discutiram estratégias para pressionar parlamentares, alinhar a base e até organizar novos atos públicos em defesa da medida. Tarcísio se comprometeu com Silas Malafaia a arrastar o maior número de governadores o possível para a manifestação do próximo dia 7 de setembro. Então é um comprometimento muito maior dessa vez. Vai passar com mais de 300 votos, cravou Silas Malafaia, com referência à anistia lá na Câmara. E isso deixou o ambiente carregado de otimismo. O grande problema é que nos bastidores, o tal Davi Alcolumbre ainda demonstra resistência contra a aprovação do projeto da anistia. Porque, passando pela Câmara, tem que ir para o Senado. E para aliados do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a manobra é uma tentativa de esvaziar a força política do projeto
e manter Bolsonaro inelegível. Essa é a tendência de Davi Alcolumbre, que conversou anteontem com o Inácio em particular. Lembrando que Davi Alcolumbre tem um dos rabos mais longos preso dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas a pressão está muito forte dentro também do Supremo Tribunal. É uma pressão que faz barulho. E, segundo Silas Malafaia, ele acredita que Davi Alcolumbre não aguentará essa pressão e acabará aceitando pautar. Por isso, Davi Alcolumbre veio com uma conversa de fazer uma anistia meia-boca, diminuindo o tempo de prisão daqueles brasileiros que estão presos, cumprindo pena, e não dar anistia a Bolsonaro. Claro que a oposição não aceita essa ideia, nós não aceitamos essa ideia. O próprio Tarcísio de Freitas já disse que não aceita essa ideia, porque anistia é anistia, como todas as outras que já ocorreram no Brasil. Agora, se avançar o projeto, isto vai provocar uma disputa que pode levar o Congresso Nacional a uma crise institucional sem precedentes com o Supremo. Enquanto isto, o governo do Inácio acompanha de camarote, só que cada vez mais acuado. Ele sabe que não tem mais argumentos para debater o assunto dentro do Congresso Nacional. Ele sabe que o Supremo Tribunal, nesse momento, não tem como fazer uma pressão maior, já que está preocupado em saber o que vai fazer com o julgamento na próxima terça-feira, como eles vão agir, se vão prender, não vão prender, vão dar voz de prisão, não vão dar voz de prisão a Jair Bolsonaro. Então o Inácio está sozinho. Caso a proposta prospere, pode significar o retorno de Jair Bolsonaro ao jogo eleitoral em 2026, porque é o que a oposição deseja. No projeto está claro, deixem a população decidir quem eles querem que governe o Brasil. E a ascensão de Tarcísio de Freitas, caso ele consiga fazer vingar esse projeto tanto na Câmara como no Senado, vai ser estrondosa, evidentemente. Aliás, a própria imprensa está dizendo hoje que se a oposição ganhou a presidência e a relatoria da CPMI contra o Inácio, também foi com o dedo de Tarcísio de Freitas, que soube fazer pressão em Hugo Mota. Isso é muito importante ser colocado. Às vezes não basta ficar falando, berrando, gritando e não fazer nada. É melhor trabalhar nos bastidores e resolver as coisas. Tarcísio de Freitas, como herdeiro político da direita, seria mais um nome forte para as futuras eleições. Porque, evidentemente, que nós desejamos, em primeiro lugar, Jair Bolsonaro concorrendo em 2026. Se ele não pode, gostaríamos que fosse Eduardo Bolsonaro, que é quase certo que não vai poder, porque se pisar no Brasil vai receber voz de prisão. Michele Bolsonaro, o próprio Mito já disse que prefere ela senadora. Muito embora dizem que o PL está trabalhando para lançar Michele como candidata. Fato é que nos próximos dias o país vai viver um clima de tensão e expectativa. Analistas falam em terremoto institucional. Se a anistia passar na Câmara com força prevista, vai influenciar sim a decisão de senadores, lá no Senado Federal. Para os apoiadores, é um primeiro passo de uma longa batalha para devolver ao povo o direito de decidir sem interferência das togas quem deve realmente liderar o Brasil. O jogo está lançado e, em Brasília, todos já escolheram seus lados. Não tem mais como ficar em cima do muro. E como eu disse ontem, deixem dessa conversa, abandonem essa ideia de que o PP e União Brasil se juntaram para lançar Tarcísio
como candidato do sistema. Esta conversa não existe. A proposta de junção do PP com a União Brasil já existe há mais de 3 meses. E como eu disse no vídeo de ontem, se eles fossem apoiar Tarcísio, o que a União Brasil iria fazer com o Ronaldo Caiado, que já lançou oficialmente sua candidatura com o apoio do próprio União Brasil? Então essa conversa não bate. Por isso é importante esperarmos, vermos os movimentos, para depois, aí sim, falarmos com conhecimento de causa. Quem é quem fez isso, quem fez aquilo. E se por um acaso ficar provado que Tarcísio de Freitas, por algum motivo, traiu Jair Bolsonaro, eu vou ser o primeiro a vir aqui e dizer, não vou me esconder disso, não vou me furtar. Assim como já fiz com o general 4 estrelas, Mourão, que na primeira sessão da Comissão de Segurança Pública, que entrevistou o Tagliaferro, ele participou só do início da sessão, depois picou a mula, sumiu. Por que será? Ali era o Senado Federal, era o lugar dele. Mas são coisas que o tempo vai mostrar. Então, meus amigos, era isto tudo que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe os likes, se inscrevam no canal Terra Brasilis News, deem uma força ao Paulo Alves, né? Colaborem com o canal quem puder. E eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.